Bom dia, sejam todos bem-vindos ao canal Arquivo Morto Brasil. Meu nome é Deise Clementino Souza. Esse é mais um vídeo do canal que vai para a playlist que fala de mais um dos crimes aí, de mais um dos negócios aí, dos principais acusados, referente aí ao meu caso, aos crimes que foram cometidos contra mim, contra as pessoas da minha família e contra outras pessoas também que não são da minha família e que não estão mais aqui, enfim, para denunciar essas pessoas. A minha denúncia é contra o reitor da Universidade Federal do Norte do Tocantins, Ayrton Sibem, contra suas duas sócias de crime e parceiras sexuais, Andréa Martins Lameirão Mateus, Elisa Borges de Alcântara Alencar, e contra seus braços direitos, que são Isaías Borges de Souza, Tatiane Freitas, Edson Galo ou Edson Carvalho, que é o esposo de Elisa Borges de Alcântara Alencar, e Ulisses Saraiva da Silva. Bom, deixando bem claro mais uma vez que o objetivo desse canal é expor casos que não foram solucionados pelas autoridades policiais brasileiras e também pela justiça brasileira. O primeiro conteúdo desse canal é referente ao meu caso. Tem aí uma série de playlists, cada uma dessas playlists fala de um tópico, de um tema diferente, né, relacionado ao meu caso, e o conteúdo dessa playlist aqui vai falar aí mais especificamente de um dos negócios, de mais um dos negócios aí dos principais acusados, que é roubo de ideias, projetos de pesquisa, trabalho intelectual, entre outros. Eles se valem do mesmo método tecnológico que eles usam, né, para cometer os outros crimes que eu já falei aqui quais são, né? Eles, enfim, colocam pessoas aí para invadir aí as residências aí das pessoas, né, implantar mini câmeras, espiãs, pontos de escuta, e através aí dessa vigilância, desse monitoramento, né, desse crime, que é a invasão de privacidade, intimidade, entre outras coisas, né, invasão de domicílio, eles também, né, reutilizam e aproveitam aí das mais variadas formas esses dispositivos para estarem aí cometendo os mais variados aí tipos de crimes, né? Eu já falei aqui que o primeiro negócio, o carro-chefe dessas pessoas, né, se valerem aí de um método tecnológico que é chamado, né, ponto de escuta, né? E através desses pontos de escuta eles usam aí uma tecnologia chamada frequências, né? Tá lá na playlist em que eu falo do método tecnológico usado por essas pessoas para levarem as pessoas aí a óbito através aí do adoecimento, né? Eu falei aqui dos vários tipos de doença, né? Que a emissão de certas frequências pode causar tanto a curto como a médio e longo prazo aí, né? Tanto no corpo aí da pessoa, na parte física, como na parte, enfim, né? Na parte psicológica também, mental, enfim, como um todo. Tudo que eu falo lá nessa playlist a respeito da tecnologia, né, do método tecnológico utilizado por essas pessoas é fundamentado com base em conhecimento científico, enfim, não é nada que eu tirei, enfim, da minha cabeça, nada é inventado, tá tudo aí na literatura aí científica, né? Eu já falei aí da síndrome de Havana e várias outras doenças aí que são provocadas aí pelo uso dessas tecnologias aí chamada frequências, né? Enfim. Bom, o segundo negócio, como eu já falei em outros vídeos aqui, que eles procuram aí utilizar, né, reutilizar, aproveitar o máximo possível dessas tecnologias, né,
para diversificar o máximo possível, enfim, a atuação criminosa deles. E o segundo negócio dessas pessoas é que, além deles cometerem esse crime aí, de implantação de pontos de escuta e mini câmeras espiãs nas casas, para levarem as pessoas aí a óbito através de um adoecimento com esse método tecnológico aí de emissão de frequências nocivas, né? E depois roubarem aí as economias aí dessas pessoas, roubarem na previdência também. Eu já falei aqui no canal que as pessoas que ficam a cargo aí de dar o rombo aí na previdência aí é Elisa Borges de Alcântara Alencar e seu esposo Edson Galo, ou mais conhecido como Edson Carvalho, que não sei se ainda é, mas com certeza sim, né? Conhecendo o Brasil como eu conheço, com certeza ele ainda está no cargo, né, de bancário do Banco do Brasil, assim como a senhora Elisa Borges de Alcântara Alencar, né, deve aí estar continuando aí, exercendo aí, entre aspas, né, a sua função, né, de pesquisadora e, entre aspas, professora também. Bom, e aí eu já falei aqui que depois que essas pessoas conseguem aí, com êxito, levarem aí seus alvos aí, suas vítimas, as pessoas que elas, enfim, aí escolhem aí para matar, né, de modo indireto, usando esse método tecnológico, elas roubam, né, não só as economias, né, que a pessoa tem aí em suas contas bancárias, mas também ficam a cargo aí de fazer o rombo aí na previdência em relação às pessoas que recebem, né, benefício. E essa parte aí eu já falei, né, fica a cargo de Elisa Borges de Alcântara Alencar e o seu esposo, né, mais conhecido aí como Edson Galo ou Edson Carvalho, pessoa que também se auto-intitula, entre aspas, né, pesquisador, escritor, enfim, mas que não é. Se vale aí de um cargo, né, que tem, não sei se ainda está exercendo, mas com certeza sim, para cometer seus crimes, assim como a sua esposa, né, e se valem aí da proteção de políticos de Brasília. Eu já falei aqui, né, da participação aí de Lula e Bolsonaro, em que Bolsonaro ficou a cargo de proteger Ayrton Sibben e todas as pessoas aliadas aí de Ayrton Sibben, e a pessoa que está no governo aí, o nosso representante, está a cargo de proteger Andréa Martins Lameirão Mateus e as pessoas que resolveram aí se aliar a ela. E não é do interesse de nenhum dos dois presidentes que os crimes dessas pessoas venham à tona, sejam revelados, sejam expostos, porque tiveram participação direta na perseguição contra mim e contra minha família, né? Aí um tramando contra o outro, um querendo derrubar o outro, mas no final todos os dois querendo, né, se dar bem, se unindo aí em um objetivo comum, que é, enfim, fazer com que a justiça não aconteça, com que essas pessoas nunca sejam responsabilizadas, né, e nunca paguem pelos crimes que cometeram, para que eles também, enfim, não venham a ser responsabilizados, né, pelo que fizeram aí contra mim e contra minha família aí, em benefício aí dessas pessoas, para beneficiar, né, proteger e ocultar os crimes aí que essas pessoas estavam cometendo. Bom, e o terceiro negócio, né, que eu já falei aqui, que essas pessoas elas procuram aproveitar o máximo possível desses dispositivos que implantam aí nas casas das pessoas. Elas reaproveitam os dispositivos, né, as mini câmeras, agora falando mais especificamente das mini câmeras, para fazer imagens de crianças, adolescentes e adultos na sua privacidade, na sua intimidade. Do que eu estou falando quando eu falo da sua intimidade, da sua privacidade, perdão. Imagem de crianças, adolescentes e adultos nus, enfim, na sua vida diária, tomando banho, trocando de roupa, enfim. E elas pegam e vendem essas imagens aí da nudez aí, não só de pessoas adultas, mas de crianças e adolescentes também, né,
é o que dá mais lucro aí no mercado aí, não só nacional, mas internacional aí da rede de pedofilia. Essas pessoas se valem disso, dessa tecnologia, para vender, né, mas principalmente, preferencialmente, imagens de crianças e adolescentes para o mercado audiovisual pornográfico de pedofilia, não só a nível nacional, mas também a nível internacional. Eu já falei aqui, né, da parte aí do acordo das duas autoridades máximas aí do país, em que venderam a minha imagem, não só a minha imagem, mas de toda a minha família, de pessoas da minha família, incluindo adolescentes, incluindo crianças, entendeu? Crianças aí de 1 ano, 2 anos, 3 anos, venderam para as autoridades aí policiais, todas elas que entraram aí em contato com o caso e que já estavam recebendo ordens, né, dessas duas autoridades máximas aí para não responsabilizar os principais acusados e nenhum dos participantes aí, né, de seus crimes. Eu falo aqui, né, em uma das playlists aí do acordo de Ayrton Siben, né, e de Andréa Martins Lameirão Mateus com Lula e Bolsonaro, em que reaproveitaram, reutilizaram todos os dispositivos que ficaram implantados nas minhas residências e nas residências de todas as pessoas da minha família que eles tinham implantado, para ficarem aí, enfim, tendo acesso à imagem aí de crianças, adolescentes, adultos, na sua vida íntima, né? E aí fizeram essa proposta para toda a polícia brasileira, e eu falo aqui da Polícia Federal também, que teve a sua participação nisso, recebendo ordem direta dessas duas autoridades, e também aí em que foi oferecida aí para essa autoridade aí, para essa polícia aí do Brasil, né, que é o órgão maior, que é a Polícia Federal, foi vendida para ela, né, a minha imagem, a minha intimidade, a minha privacidade, né, em que policiais aí do Brasil inteiro, não só policiais civis, militar, mas como também aí a PF, né, em todos os lugares que eu tive, aí eles disponibilizavam a minha imagem, enfim, imagens minhas em meus momentos aí de privacidade, enfim, na minha vida íntima, eu tomando banho, eu trocando de roupa, para essas autoridades policiais aí ficarem se divertindo, entre aspas, né, às custas aí da minha imagem. Não só da minha imagem, não, mas de outras mulheres também da minha família, né, incluindo crianças e adolescentes. Já falei aqui qual é o terceiro negócio, né, dessas pessoas, em que elas pegam essas imagens e vendem aí para o mercado pornográfico, audiovisual, né, aí de pedofilia cibernética. Então foi isso o que aconteceu. E em troca, o que todas essas polícias aí tinham que fazer? Nada a respeito dos principais acusados. Simplesmente deixarem, enfim, no local que eu tivesse, né, no caso, por exemplo, se eu tivesse em Araguaína, eu já falei do acordo que rolou lá em Araguaína, de Ayrton Siben, né, e veio a ordem já dessas duas autoridades máximas aí, colocaram, enfim, a PM lá do Tocantins, né, Polícia Civil, enfim, Polícia Federal de lá também, que foi a que entrou em contato com o caso, né, colocaram aí essas 3 autoridades aí do estado, né, para ficarem aí me observando em tempo real, na minha intimidade, na minha privacidade. E em troca, eles não fariam nada contra os principais acusados, nem contra nenhum, né, dos participantes aí desses crimes. Prova disso eu tenho, né, nessa playlist aqui. Eu vou colocar um vídeo que fala a respeito da conduta da autoridade policial de Xambioá, Tocantins. Eu vou gravar agora, esse vídeo agora, né, vai ser um pequeno resumo, uma pequena introdução, né, da minha estadia lá em Xambioá, Tocantins, e no próximo vídeo
eu faço a narrativa, né, do dia em que eu estive lá na Delegacia de Polícia Civil de Xambioá e a autoridade de lá, né, se negou, enfim, a fazer um registro, a receber a minha denúncia, porque essas pessoas estavam lá e estavam comprando, pessoas ligadas tanto diretamente como indiretamente a mim, para não permitirem que eu desse continuidade às minhas pesquisas e ao meu trabalho, enfim, que eu já falei aqui, de projetos de livros aí que eu tinha em andamento, né? E um dos objetivos dessas pessoas dentro da cidade era impedir, enfim, recebendo ordem aí de baixo para cima das duas autoridades máximas, né? Passando pelo governador do estado e terminando, finalizando aí nas autoridades policiais. Então elas estiveram lá dentro de Xambioá, compraram aí pessoas, né, para me prejudicar dentro da cidade e até mesmo para me agredir verbalmente dentro da minha residência. Bom, eu vou falar disso no próximo vídeo. Esse vídeo agora, né, eu vou fazer uma pequena, né, introdução aqui da minha estadia na cidade de Xambioá, Tocantins, em que eu aproveitei a vinda, né, ao estado do Tocantins. Como eu já falei, eu vim do estado do Goiás por conta da intimação da PF, né, e cheguei lá, não fizeram nada, enfim, foi uma verdadeira palhaçada que aconteceu lá, né, me acusaram de várias coisas, mas não me deram nada documentado, não me deram, enfim, nenhum laudo técnico, não me deram nada a respeito das acusações que estavam, né, fazendo comigo. Bom, e o caso continuou, né, sem solução e até agora está, e os responsáveis aí pelos seus crimes continuam impunes e em liberdade, né, e com seus negócios aí criminosos, né, de vento em popa, e todas essas pessoas aí, incluindo autoridades políticas também, lucrando aí através desses negócios. Eu vou fazer um vídeo também que fala não só da conduta da autoridade policial, né, lá de Xambioá, né, mas eu vou fazer outro vídeo aí à parte, em que eu vou falar que essas pessoas chegaram aí, né, até 2 líderes aí a nível Brasil, de 2 facções criminosas, fazer propostas aí financeiras para que esses 2 líderes dessas 2 facções, que são o PCC e o Comando Vermelho, foram até os líderes, pagaram aí agentes aí penitenciários, pessoas aí da polícia aí brasileira, para chegarem aí, mandaram aí o recado para os 2 líderes, né, e fizeram propostas aí milionárias aí para esses 2 líderes, para que eles, né, dessem a ordem a nível Brasil, né, para os integrantes aí das facções, para que, se em qualquer lugar aí que eles estivessem aí dentro aí do Brasil cometendo seus crimes, não só contra mim, né, mas contra outras pessoas, nenhum dos integrantes das 2 facções não fizessem nada, enfim, contra essas pessoas. Eu não sei se esses 2 líderes aí aceitaram aí a proposta dessas 2 pessoas, né, que são Ayrton Siben e Andréa Martins Lameirão Mateus, né, mas eu fiquei sabendo disso. Vou falar também aqui da parte em que Ayrton Siben e Andréa Martins Lameirão Mateus estão arregimentando aí, recrutando as esposas, as mulheres aí desses líderes aí a nível aí estadual, para colocar essas mulheres aí como laranjas no negócio deles, e em contrapartida essas mulheres têm a obrigação, né, como eu já falei aqui, todas elas tinham a obrigação de servir sexualmente a Ayrton Siben e Andréa Martins Lameirão Mateus, que é bissexual. Eu vou falar também nessa parte específica, né, em que a Ayrton Siben, né, teve aí contato com um líder aí do Rio Grande do Sul,
com o líder aí de uma dessas facções criminosas aí do Rio Grande do Sul, né, fez a proposta para ele, pagou para ele, né, em dinheiro, inclusive arregimentou a esposa e a companheira aí, a parceira aí desse líder aí do Rio Grande do Sul, que é do estado dele, né, e acabou colocando ela aí no negócio como laranja, né, teve relações com ela juntamente com Andréa Martins Lameirão Mateus e colocaram ela, né, a esposa e a parceira aí desse líder do Rio Grande do Sul, né, no negócio. A parte que eu não sei, que eu não tenho certeza, né, enfim, se a parte aí da questão sexual foi combinada aí com esse líder aí, né, do Rio Grande do Sul, se os dois aceitaram a proposta aí de comum acordo para que, enfim, essa parceira aí do líder, né, enfim, servisse aí essas duas pessoas aí sexualmente, que é uma das obrigações que essas mulheres que entram para o negócio como laranja têm, enfim, de servir a hora que eles, enfim, pedirem aí para elas, enfim, ficarem servindo eles sexualmente, tanto Ayrton Siben como Andréa Martins Lameirão Mateus. Essa parte eu não tenho certeza se foi de comum acordo com o líder, né, enfim, ou se foi uma questão à parte dessas duas pessoas com essa mulher. Mas o fato que aconteceu foi isso, né? Os dois aceitaram a proposta e a mulher desse líder acabou aí entrando para o negócio como laranja, né? Junto com o líder e acabou aí tendo relações sexuais tanto com Ayrton Siben como com Andréa Martins Lameirão Mateus. Bom, dando continuidade, esse vídeo que eu estou falando agora, né, vai ser um vídeo à parte, que eu vou falar das facções também, que foram até as duas principais, né, facções do Brasil, fazer proposta aí aos líderes aí, enfim, as pessoas principais aí dessas facções para, além de toda a polícia brasileira estar a cargo de proteger, beneficiar e ocultar o crime dessas pessoas e entrar para o negócio delas também e lucrar através de todos esses negócios, elas também estão agora, né, fazendo aí proposta aí para as facções aí, pelo menos na minha certeza, as duas principais, que são o PCC e o Comando Vermelho. E em um dos últimos vídeos eu já falei, né, eu vou fazer um vídeo à parte aqui falando da conduta aqui da autoridade policial de Xambioá, Tocantins. O último vídeo eu vou falar aqui da sabotagem, né, do meu trabalho e o que essas pessoas fizeram dentro de Xambioá para me impedir de trabalhar lá dentro, de estudar, né, e de dar continuidade aí à minha vida e como a minha carreira, né, profissional, né, me obrigando, enfim, agora a sair do Brasil. Eu não vou mais esperar nenhuma autoridade internacional vir, enfim, em meu auxílio, vir em meu socorro. Eu mesma vou me organizar para que eu saia por conta própria, porque, enfim, eu já cheguei numa situação que eu estou já no meu limite e não tem como mais eu esperar a ajuda, a misericórdia, a benevolência de nenhuma autoridade internacional para que venha em meu socorro. O objetivo continua sendo o mesmo, me levar a extremos, né, através aí da compra de todas as pessoas que entram em contato comigo, direto ou indiretamente, para me prejudicar, para me impedir de trabalhar, de estudar, enfim, de ter a minha vida, né, como todo ser humano aí tem o direito aí de ter, né, acesso ao trabalho, ao estudo, à sua vida íntima, né, e privada. Então, eu tomei essa decisão, que eu estou me organizando agora para sair do Brasil, né, por conta própria, sem a ajuda de nenhuma autoridade daqui de dentro, porque não é do interesse de nenhuma delas que eu saia daqui. Enfim, o objetivo continua sendo o mesmo, né, me levar a óbito aí de modo indireto, fazendo aí com que eu chegue aí, né, a extremos por conta dessa situação e eu morrendo, né,
todas essas pessoas, incluindo essas duas autoridades máximas aí do país, estariam livres aí da sua participação direta, enfim, nesse caso. Bom, e é isso que eu tenho para falar. Serei mais uma das pessoas, entre tantas outras, que foi obrigada a deixar o seu país por conta da injustiça, por conta da impunidade, por conta da falta de segurança e por conta da falta de responsabilidade, de ética, de moral e de caráter, não só de autoridades políticas, mas também como da justiça brasileira. Bom, para começar, eu gostaria de falar, nesse vídeo, eu vou falar da minha estadia na cidade de Xambioá, Tocantins, em que eu aproveitei a minha vinda, ao estado para ir na audiência, da Polícia Federal, em que eu fui intimada, e lá eu já falei, o que aconteceu lá, o que falaram para mim, do que me acusaram, mas sem dar nenhuma prova, concreta, nem material, nem documental, nem nada. Apenas me acusaram, de boca, enfim, deixaram por isso mesmo. Bom, depois dessa audiência lá em Araguaína, ainda estive uns dias lá em Araguaína com a minha família, eu falo aí da parte da retaliação do governo do estado, em relação a algumas pessoas da minha família. Depois isso ficou bem claro para mim durante a minha estadia na cidade de Xambioá, também as retaliações lá na cidade de Xambioá por parte do governo do estado e também das autoridades policiais, que já estavam recebendo ordens de cima para baixo das duas autoridades máximas, foi bem pior do que em Araguaína, Tocantins. Bom, eu fui para a cidade de Xambioá fazer a revelação para a família da minha prima, de como a minha prima tinha sido morta, Enfim, os pais dela não sabiam, enfim, a verdadeira causa, aí da morte dela, que ela tinha sido vítima aí de roubo, que tinham roubado ela, não sabiam que ela tinha tido aí um ganho milionário na loteria antes dela morrer, e que ela estava guardando isso, em segredo, porque ficou muito assustada, não quis se expor, ficou com medo. Mas enfim, como eu falei, essas pessoas já estavam me monitorando e cerceando minha liberdade, dentro da UFT desde o ano de 2016, não só a minha, mas de toda a minha família. Ficaram sabendo primeiro, usaram o método aí que já estavam usando e já tinham usado contra outras pessoas, Eu falo aqui de uma das primeiras vítimas dessas pessoas, que foi a professora Isabel Auler, antiga reitora da UFNT, que morreu aí nas mãos dessas pessoas. Teve também aí sua morte arquitetada aí de modo indireto, para que a Ayrton Siben, e as outras pessoas ficassem aí na reitoria e aí se utilizando aí de seus mais variados crimes. Então minha família não sabia, mais especificamente a mãe e o pai, e eu fui até lá fazer essa revelação, para essas duas pessoas e entregar a pasta com todas as provas, documentais que eu tinha para eles. Enfim, caso eles, não sei, eu acho que não dificilmente, mas isso é impossível aqui no Brasil. Enfim, eles não vão querer ir atrás disso, porque já tiveram e continuam tendo provas do que o Estado brasileiro está fazendo comigo, e eu já comuniquei à família que em breve eu estarei deixando o Brasil. Bom, e é isso, eu fui fazer a revelação, para eles, e fui também aproveitar a viagem, para ver se pela trilionésima vez eu conseguia dar continuidade aos meus projetos de pesquisa, trabalho aí que está, enfim, paralisado por conta dessa perseguição que está acontecendo até hoje. Bom, e daí eu resolvi ficar na cidade, eu fui até o cemitério visitar o túmulo, enfim, da minha prima, lá o local em que ela foi enterrada. Não foi fácil para mim, eu pensei que eu não fosse aguentar, enfim, a tamanha pressão e tamanha opressão. Enfim, eu fiquei mais ou menos uma semana doente,
enfim, de cama. Foi difícil para eu me recuperar, enfim, dessa parte aí da revelação que eu tive, né, que fazer isso. Eu me sentia na obrigação de fazer essa revelação para os pais, né, da minha prima. E aí não foi fácil para mim, não continua sendo fácil. Enfim, eu fiz a revelação e aproveitei para ficar na cidade, né, para ver se eu dava continuidade aí ao meu trabalho. Bom, aí dias depois, já depois de eu recuperada, enfim, dessa questão aí da parte da revelação, né, da visita lá ao túmulo da minha prima, né, eu fui até o Colégio Estadual Juliana Barros, né, e pedi autorização para utilizar o espaço da biblioteca para que eu ficasse lá tendo acesso aos livros, né, e para que eu, enfim, tivesse um espaço para eu dar continuidade ao meu trabalho. O que eu não sabia era que a autoridade máxima aí do estado não estava nem um pouco interessada na minha presença dentro da cidade de Xambioá, e muito menos as autoridades policiais da cidade também não estavam nem um pouco interessadas que eu permanecesse dentro da cidade, mesmo que, enfim, de forma correta, né? Porque eu fui com a intenção de trabalhar, de estudar e não de roubar e matar, que nem essas pessoas aí ficam aí de cidade em cidade, né? Fazendo com o apoio e a participação direta dessas autoridades policiais que se vendem para elas. Então, o que eu não sabia era isso, não tinha ficado claro o suficiente para mim que o governo do estado do Tocantins não queria, né, a minha presença lá dentro do estado por conta da exposição que eu estava fazendo, né, dessas pessoas, né, que eu fiz todos os vídeos que foram gravados aí para o canal Arquivo Morto, foram gravados depois da audiência minha aí na PF de Araguaína, né, e eu joguei eles, enfim, no YouTube. Todos eles foram produzidos lá dentro de Araguaína, Tocantins, e a outra metade dentro da cidade, né, de Xambioá. Então, ficou bem claro para mim que o governo, né, do estado não estava nem um pouco interessado em que eu permanecesse dentro do estado do Tocantins por conta da exposição dos principais acusados e de todos os participantes aí envolvidos, né, incluindo as autoridades policiais também, não só do estado, mas do Brasil, e também das duas autoridades máximas aí do país que tiveram participação direta aí, ordenando aí de cima para baixo aí, dando ordens, né, para que a justiça não fosse feita. Bom, e que de forma isso ficou, né, bem claro para mim. Bom, a primeira coisa que fizeram dentro da cidade de Xambioá foi a nível, né, pessoal. Eu já falei da parte de Araguaína, né, em que assim que eu cheguei lá, né, depois da audiência que eu tive na PF, colocaram um ex-namorado meu chamado Júnior, sobrinho de uma outra pessoa que foi colocada como laranja também aí nesses 3 negócios criminosos, que se chama Rosilene Muniz. Ele é sobrinho aí dessa mulher aí, que é esposa aí de um fiscal aí, que tem um cargo aí, né, do estado aí do Tocantins. Foi colocado para ficar me seguindo 24 horas nas ruas, né, de Araguaína, e ele esteve em Xambioá também. Estava sendo pago, né, para assumir a responsabilização aí, a culpa aí de qualquer coisa aí, né, caso, enfim, eu fosse aí na delegacia de Araguaína registrar alguma denúncia aí por perseguição. Então eu vi mesmo nos carros aí, eram vários carros diferentes que ele usava, inclusive carro de aplicativo, não sei se estava, entre aspas, fingindo, que nem essas pessoas, né, fingem que trabalham, estava aí fingindo que estava sendo motorista de Uber, de aplicativo aí, de táxi, né, e ficava aí em carros diferentes. Uma hora ele estava no carro aí de um desses aplicativos aí de Uber, e outra hora estava mesmo em carro aí normal, creio eu que carro mesmo de uso pessoal, mas sempre em carros diferentes, né, me seguindo pela cidade.
e deixava-se mostrar, enfim, sem nenhum pudor, sem nenhuma vergonha, abria o vidro do carro e ficava, enfim, várias horas me observando na porta de casa, nas ruas, né, enfim. E eu falei aqui do objetivo, né, que era me desestabilizar, né, me desestabilizar e me levar a extremos. Então essa pessoa foi paga lá dentro do Tocantins, né, para fazer isso. Não cheguei a registrar nenhum boletim de ocorrência, porque eu já sabia que toda a polícia do estado do Tocantins já tinha recebido ordens das duas autoridades máximas, que é Lula e Bolsonaro, consequentemente do governador, né, em que fizeram aí acordo com Ayrton Siben, com Andréa Martins Lameirão Mateus, para rejeitar qualquer tipo de denúncia minha, né. Enfim, então não me dei o trabalho em Araguaína de registrar denúncia contra essa pessoa. Já lá em Xambioá, o senhor João Batista Clementino Souza, que é a pessoa que consta aí no meu registro aí de nascimento, né, que é a pessoa aí da família, né, enviou a esposa dele, fez um combinado com Ayrton Siben e com Andréa Martins Lameirão Mateus para que a esposa dele, que já estava também junto com ele no negócio dos três aí como laranja, fosse até a cidade de Xambioá ter relações sexuais lá dentro da cidade com Ayrton Siben, para que a notícia chegasse até mim dentro da cidade, e quando eu ficasse sabendo, né, que meu pai continuava, e a pessoa, né, que se diz meu pai, que consta que não é pai, enfim, é um monstro, é um criminoso, uma pessoa dessa. Enfim, o combinado que eles tinham feito era que assim que a notícia chegasse até mim, que ele estava enviando, né, e de comum acordo aí com essas duas pessoas, estava enviando a esposa dele para continuar servindo sexualmente aí a Ayrton Siben, né, eles, aí a Andréa Martins Lameirão Mateus e a Ayrton Siben garantiu, né, não só para ele, né, e para a pessoa que estava fazendo isso, mas para todas as outras, incluindo as duas autoridades máximas, né, e todo mundo aí envolvido nisso, que eu tiraria, sim, né, a minha própria vida, assim, que eu ficasse sabendo disso. Eu fiquei sabendo, né, não fiz nada, não atentei nada contra a minha vida, porque eu já sabia que Ayrton Siben, né, ele continuava tendo encontros íntimos com a esposa do meu pai, e com o conhecimento, né, e a participação e de comum acordo com o meu pai, que é a pessoa que consta no meu registro aí de nascimento, que também continua recebendo garantias, né, desses dois aí, que mais cedo ou mais tarde eu vou tirar minha própria vida, e que ele e a esposa vão estar livres aí de todas as acusações, de todos os crimes que os dois tiveram a coragem, né, de cometer contra mim. Enfim, não só para os dois se verem livres, né, mas para também todas as outras pessoas que participaram dos crimes contra mim e contra a minha família. Bom, aí depois veio a parte da revelação, em que foi revelado para mim que Ayrton Siben, né, tinha relações sexuais com as três filhas e colocava Andréa Martins Lameirão Mateus e Elisa Borges de Alcântara Alencar, assim como outras pessoas, outras mulheres, né, que foram recrutadas para fazer parte aí do negócio, para ter relações com ele e com as crianças também ao mesmo tempo. Inclusive, né, ele filmava, enfim, e disponibilizava aí para o mercado pornográfico aí de pedofilia cibernética. Ele vendia essas imagens, enfim, dele e dessas pessoas transando com essas crianças. O objetivo era o mesmo, porque eles sabiam, né, que na minha infância, enfim, falaram aí para eles que na minha infância eu tinha sofrido um assédio sexual, que talvez ele fazendo essa revelação, isso pudesse mexer com o meu psicológico a ponto de eu chegar a tirar minha própria vida. E aí sim, o plano seria concretizado. Mais uma vez não deu certo. Bom, aí depois que eu expus essa parte aí, eu já expus apenas algumas das pessoas que tiveram relações sexuais com essas crianças. Uma aí era garota de programa, foi colocada no negócio aí como laranja, né? Já falei dela, a pessoa aí, né, que trabalhava não, aí, enfim,
que foi colocada aí como laranja, e a outra pessoa, né, a coordenadora do curso de letras da UFNT, a senhora Miliane Moreira, né, Vieira Cardoso. Aí veio logo as ameaças, ele passou a enviar recados para mim de modo indireto, porque ele não enfim, burro, idiota de fazer ameaças, né, enfim, de modo formal, convencional e direto, começou a enviar ameaças de modo indireto contra crianças e adolescentes da minha família, falando aí que a mesma coisa que fazia aí com as filhas e com outras crianças aí que chegavam, né, até ele, para servi-lo aí sexualmente, para servir toda essa corja aí, enfim, de autoridades aí também que estão envolvidas nisso. Enfim, começou a fazer ameaças, né, falando que faria o mesmo, né, com crianças e adolescentes da minha família. Bom, depois eu falo aqui da compra da pessoa da biblioteca do Colégio Estadual Juliana Barros, né, em que eu tinha pedido autorização para usar o espaço, né, para trabalhar. E aí a PF e a Polícia Civil de Xambioá fizeram um acordo aí com essa pessoa, né, para que ficasse provado, enfim, que o discurso deles, porque eles não provaram para mim de forma documentada e nem de forma material que as acusações que eles fizeram contra mim no dia da audiência, né, enfim, são realmente verdadeiras. Enfim, eu já falei aqui, me acusaram de crime cibernético, mas não mostraram nenhum aparelho de computador e nenhum aparelho de celular e nenhum laudo para mim, não me entregaram nenhum laudo falando isso. Enfim, nenhuma perícia chegou até mim falando que eu cometi crime cibernético contra alguém, contra algum dos acusados, nem dos principais, nem dos braços direito, nem dos demais integrantes. E a segunda acusação aqui, eu falo, né, aqui qual é também, né, que é de insanidade mental. Eles me acusam de insanidade mental, mas não me deram nenhuma prova documentada disso, de que eu realmente tenha insanidade mental e incapacidade, né, enfim, para responder, né, aí pelo que eu falo e pelo que eu faço. Então, os principais acusados, né, aí recebendo ordem direta aí de Lula e Bolsonaro, fizeram aí com a PF essa armação para cima de mim, junto com a Polícia Civil de Xambioá. Compraram essa pessoa dentro do Colégio Estadual Juliana Barros, aí com a participação direta do governador, né, para fazer aí com que essa pessoa aí, enfim, me prejudicasse aí de todas as formas, né, jogando aí para mim a responsabilidade, né, dos crimes aí dos principais acusados. A primeira coisa que tentaram fazer foi me oferecer um emprego, né, e aí eu fiquei sabendo que essa proposta de emprego era uma armadilha. Bom, usariam se eu tivesse aceitado, usariam aí a questão do emprego para me acusar de roubo, iam me colocar num cargo aí que lidava com a parte de finanças, né, de dinheiro, enfim, e aí armariam lá uma situação para falar que eu tinha cometido roubo. Primeiro plano da PF com a Polícia Civil de Xambioá e a mando dessas autoridades políticas, né, as duas máximas aí, a do governo aí do Tocantins, junto com os principais acusados. Não deu certo, eu fiquei sabendo e rejeitei, né, a proposta, né, e aí, por segundo, mandaram uma pessoa na rua enquanto eu trabalhava no dia 1º de maio, eu saindo às ruas para fazer entrevista, para coletar material de pesquisa, para um artigo que eu queria produzir. E aí mandaram um homem, né, até mim, né, e esse homem me fazendo um convite para que eu fosse com ele até um lugar, até um local, dentro de Xambioá, me convidando para um almoço, enfim. E aí eu não aceitei porque a pessoa era desconhecida, né, e eu não ia ter coragem, né, de sair com uma pessoa desconhecida. A pessoa bastante insistente, né, mesmo depois de eu ter me despedido dela, cumprimentado ela lá mais à frente na rua, eu a pé, e a pessoa, enfim, me chamou de longe ainda para que eu voltasse e ouvisse ele novamente o convite que ele tinha para fazer, e eu não aceitei.
E aí qual era o segundo plano? Já que o plano de me acusar de roubo não tinha dado certo, o próximo plano era me acusar de pedofilia. Bom, essa pessoa ficaria a cargo de me levar, né, até uma das mansões lá de Ayrton Sibin, que tanto ele como Andréa Martins Lameirão Mateus compraram mansões dentro da cidade de Xambioá, né, e eles foram para lá, né, e já ficaram lá com esse objetivo de ficar, enfim, com suas tramas lá dentro da cidade, né, aí com a participação, o apoio e a carta branca aí do governo e das duas autoridades máximas aí do país, né, e da polícia de lá, que já estava comprada para fazer tudo isso. Bom, e aí qual era o plano? Chegando lá, né, a pessoa conseguindo me levar até essa mansão, até essa residência, chegando lá estaria Ayrton Sibin, Andréa Martins Lameirão Mateus e uma criança lá com eles, e lá a polícia estaria lá me esperando para me acusar do nada de ter cometido pedofilia contra essa criança que estava lá, enfim, com eles. Eu não sei se essa criança era uma das filhas de Ayrton Sibin. A princípio, o que eu fiquei sabendo é que era, mas não tenho certeza, mas só sei que tinha uma criança lá, né, à minha espera, para que quando eu chegasse lá, enfim, a polícia chegasse logo atrás e já fosse me acusando de estar lá, enfim, cometendo crime de pedofilia lá dentro com essas pessoas, e elas não seriam, enfim, não sofreriam nada, somente eu seria acusada e possivelmente levada para a delegacia. Não deu certo, porque eu não aceitei o convite, né, da pessoa. Bom, daí esse outro plano, né, o terceiro plano, não deu certo, continuaram pagando a pessoa de dentro da biblioteca, né, a bibliotecária Sandra, do Colégio Estadual Juliana Barros, né, e aí um dos últimos planos foi, né, que, enfim, tinham que provar a qualquer custo que a mentira que a PF do Brasil falou a meu respeito, falou e não provou, enfim, era verdade, né, através da minha conduta. Pagaram a bibliotecária, né, para se aproveitar da minha ausência na sala e mexer no meu computador e sabotar meu trabalho. Bom, ela subtraiu arquivos aí do meu computador que eu estava utilizando aí para fazer a minha pesquisa, o meu trabalho, que é o livro que fala sobre a construção da ponte, né, entre as cidades de Xambioá e São Geraldo do Araguaia, né, consequentemente Tocantins, Pará. E aí pagaram essa pessoa para ela fazer isso, para ela mexer durante a minha ausência no meu computador e subtrair arquivos aí que eu estava trabalhando, enfim, que eu estava fazendo aí para produzir, né, esses artigos. E aí essa pessoa fez isso de modo muito sorrateiro, né, covarde, traiçoeiro e baixo, se aproveitou, né, de um período de ausência minha na sala e mexeu no meu computador e fez isso. Qual era o plano com isso? Né, fazer com que eu atacasse, com que eu ficasse, enfim, descontrolada, né, que eu me desequilibrasse psicologicamente, mentalmente, a tal ponto de chegar a atacar essa pessoa dentro da cidade, para que o discurso que ela já estava também sendo paga para fazer dentro de Xambioá, Tocantins, a meu respeito, ficasse provado a qualquer custo que é verdadeiro, qual de insanidade mental. E ela, antes, né, de eu acessar o meu computador e notar e perceber que ela tinha subtraído arquivos do meu computador, né, antes ela já estava fazendo esse discurso dentro da sala contra mim. Enfim, já estava aí sendo paga, né, para fazer esse discurso, né, e estava esperando que eu a atacasse, né, a agredisse ou a matasse aí dentro da sala, aí para ficar provado a todo custo, né, que o que a PF disse, né, para livrar aí a cara dessas pessoas e incriminar uma pessoa inocente vítima, né, enfim, no lugar delas aí, era verdade. Isso foi arquitetado pela PF aí de Araguaína, consequentemente a do Brasil, já está
teve participação aí, foi vendida, foi, enfim, colocada aí, enfim, como uma das beneficiárias, né, da minha imagem, enfim, da minha privacidade, da minha intimidade, né, e da minha família também. Então, isso foi arquitetado pela autoridade máxima e policial do Brasil, pela Polícia Civil de Xambioá e pela PM também, que já estava preparada aí para qualquer eventualidade. Não iam me prender, né, caso eu chegasse, eu fiquei sabendo que caso eu chegasse, se eu tivesse chegado a extremos de cometer qualquer ato contra essa pessoa, qualquer atentado físico contra ela, ou mesmo que eu chegasse a tirar a vida dela, né, porque uma pessoa que está sendo impedida de trabalhar, de estudar, de sobreviver, né, enfim, segundo eles, pode chegar, né, aí a extremos a cometer tal ato. E era isso que eles esperavam, né? Então, enfim, o combinado era que caso acontecesse algum atentado da minha parte contra a integridade física dessa pessoa, contra a própria vida dessa pessoa, e essa pessoa viesse a óbito, não era para me prender, era somente para provar que o que a PF do Brasil, o que a PF de Araguaína, Tocantins e consequentemente, né, toda a polícia brasileira aí está sendo paga para reproduzir a meu respeito, né, enfim, é verdade, sem nenhuma prova documental, sem nenhuma prova material, mas dessa vez utilizariam aí qualquer coisa aí da minha parte contra essa pessoa que estava sendo paga, né? Enfim, para talvez até perder a própria vida de graça para que essas pessoas ficassem aí impunes. Enfim, veja só a que ponto chega aí a burrice humana, né? Enfim, a pessoa entra para um negócio, né? Se disponibiliza até mesmo correr aí um certo risco aí de morte, enfim, de qualquer atentado aí contra a sua integridade física que possa deixar aí numa situação irreversível, enfim, para livrar a cara aí de criminosos, enfim, aí em troca de um dinheiro que ela não teria nem certeza, né, se estaria viva ou em condições, né, aí de usufruir desse direito. Enfim, é uma coisa muito, como que eu posso falar? É uma coisa muito de burrice mesmo, enfim, que eu falo, né, do que o ser humano é capaz de fazer por poder e por dinheiro, né? Mas, enfim, é isso que aconteceu. E aí essa pessoa se disponibilizou a, enfim, ter a coragem, né, de se expor, enfim, aí, entre aspas, porque eu sou a pessoa perigosa e a pessoa que oferece risco, né, para a sociedade brasileira, se disponibilizou a passar por, entre aspas, né, esse risco aí contra a integridade física, né, e em relação à própria vida dela. E aí o plano não deu certo, né, o plano da PF brasileira com as autoridades policiais de Xambioá não deu certo, a pedido das duas autoridades máximas, né, do governador e dos principais acusados. Eu saí do Juliana Barros, né, não voltei mais lá, enfim, graças a Deus não vi mais também, né, essa pessoa. E mais uma vez o plano dessas pessoas não deu certo. Outra coisa que fizeram, que já vinham fazendo, né, eu já falei aqui em outros vídeos, contra mim, contra a minha família, é que essas pessoas estavam pagando falsos inquilinos para morar nas residências aí da minha mãe de aluguel. Fizeram isso em Araguaína várias vezes, e fizeram isso, estavam fazendo isso em Xambioá desde julho, desde muito antes, quer dizer, de eu sair do estado do Tocantins para o estado do Goiás, fugindo dessas pessoas. Em Xambioá fizeram, eu coloquei uma das pessoas para fora, né, ano passado. Aí usaram isso contra mim também, enfim, para falar, né, da questão da ameaça. Segundo a autoridade policial, a PF de Araguaína, eu tinha que descobrir e deixar essas pessoas se utilizando de falsidade ideológica dentro da minha residência para ter livre acesso para invadir a hora que bem entendesse, né, enfim, o lugar aí onde eu estivesse morando e subtrair objetos meus, inclusive fazer trabalhos de bruxaria para os dois principais acusados, que são necromantes.
segundo a PF de Araguaína, eu tinha que deixar isso acontecer. Eu não tinha o direito, enfim, de pedir, né, enfim, para que a pessoa se retirasse, enfim, da minha residência, porque eu não tenho a residência sendo minha, enfim, ou da minha mãe, eu não tenho. Creio eu que o entendimento da PF de Araguaína foi esse, que eu não tenho o direito, enfim, de mandar no que é meu, mas que sim, Ayrton Siben e André Martins Lameirão Mateus é que ganharam aí dela e da própria PF aí brasileira o direito, né? Enfim, além deles terem comprado todas as áreas da minha vida para destruí-la e impedir que eu a vivesse, né? Aí também se apoderaram de todos os bens, né, que pertencem a mim, a minha mãe, e enfim, a eles é quem tem que mandar. O entendimento da PF, né, é esse. E aí eu pedi para essa pessoa de Xambioá, né, em julho do ano passado, eu coloquei essa pessoa para fora, eu exigi que ela se retirasse da minha residência assim que eu fiquei sabendo que ela estava sendo paga para ficar lá e realizar trabalhos espirituais dentro da minha residência, inclusive se utilizando de roupas e objetos pessoais meus, se utilizando da falsificação de fechaduras, cadeados, chaves, entre outros. E eu exigi que a pessoa se retirasse da minha residência, né? E aí em Xambioá agora, né, um pouco antes de eu ir, né, fizeram a mesma coisa antes de eu ir, muito antes, colocaram outra pessoa lá, né, uma pessoa chamada Marcelo, que é funcionário lá do hospital, lá de referência lá de Xambioá, e eu exigi para essa pessoa que ela saísse, eu falei, enfim, primeiro eu dei uma desculpa para essa pessoa, depois eu revelei a verdade, eu falei para ela que tinha várias provas contra essas pessoas. Enfim, segundo ela tinha entendido, mas segundo ela não tinha nada a ver com a história, mas mesmo assim essa pessoa não queria deixar a minha residência de jeito nenhum. Eu tive muito trabalho para retirar essa pessoa de lá, a pessoa não queria deixar a minha residência de jeito nenhum, e antes dela sair, ordenaram a ela que ela me agredisse, né, verbalmente. Enfim, eu não tive a atenção e o cuidado de gravar essa pessoa me agredindo verbalmente, mas enfim, essa pessoa fez aí uma série aí de agressões verbais contra mim quando estava aí saindo da minha residência a pedido dessas pessoas, porque o plano era que essa pessoa continuasse lá, que essa pessoa não saísse, que essa pessoa continuasse lá dentro da residência lá a qualquer custo, inclusive subtraindo, né, objetos meus, entrando lá na parte do fundo onde eu estava, né, e roubando roupas minhas, sumiram várias roupas, várias peças de roupas minhas, e enfim, eu fui reclamar para essa pessoa, eu não a acusei, mas eu falei que estava sumindo roupas minhas da minha casa, né, e que tinha ficado sabendo que ela seria aí a possível pessoa aí, né, que estava aí sendo paga para ficar lá na minha residência. E essa pessoa não queria sair de jeito nenhum, né, e aí ainda, né, antes dela sair, no dia que ela estava fazendo a mudança, né, ordenaram a ela que ela me agredisse, né, verbalmente, para ver se assim eu chegava também, mais outra, a parte do plano que eles nunca desistem, enfim, me levar a extremos, e eu talvez fizesse aí algo contra essa pessoa. Bom, enfim, eu não dei atenção, simplesmente falei para essa pessoa que a residência era minha, né, e que eu tinha o direito, enfim, de pedir, né, para que ela, como inquilino, se retirasse bem aí, né, no momento aí que eu bem entendesse, achasse melhor e que eu tivesse precisando, né, da residência. E foi isso que aconteceu. Essa pessoa saiu dessa forma, não queria sair de jeito nenhum, né, e ainda me agrediu verbalmente para que eu talvez chegasse a cometer algum ato contra ela, né, e ficasse provado, sim, dessa vez, que o que a PF, né, está sendo paga aí para reproduzir a meu respeito, a pedido das duas autoridades máximas e dos principais acusados, né, enfim, fosse verdade. Mais um plano que foi por água abaixo. Bom,
Então foi isso a respeito da minha estadia, né, e permanência aí, né, em Xambioá. Esse foi um dos últimos episódios que aconteceu lá dentro, a parte do falso inquilino, que eu tive que exigir que se retirasse da minha residência, porque estava entrando lá na parte da casa onde eu ficava e roubando, subtraindo os objetos pessoais meus, para que Andréa Martins Lameirão Mateus e Ayrton Siben fizesse aí trabalhos espirituais com esses objetos, com o fim de me levar, enfim, a óbito aí, segundo eles também, porque não se utilizam, né, somente da tecnologia. Essas pessoas aí, né, também são bruxos, necromantes, né, a prática espiritual delas aí é a necromancia, né, em que é feita a vilipendiação de cadáveres, né, preferencialmente as pessoas que eles conseguem levar a óbito, né, e nesses rituais eles ingerem, né, a carne humana. Foi o que aconteceu dentro da UFNT e que o presidente da República, juntamente com o ex-presidente, não quer que venha à tona aí para o Brasil, mas que creio eu que se um dia o povo brasileiro acordar, né, e tiver juízo, enfim, talvez esse caso será exposto para o mundo inteiro em forma de imagens sobre o que aconteceu realmente dentro da Universidade Federal do Norte do Tocantins, né, restos humanos sendo utilizados em rituais de necromancia que aconteciam dentro da própria universidade, entre outros crimes. Bom, outra coisa aqui, né, que eu gostaria aqui de falar sobre a minha estadia, né, dentro do município de Xambioá, é que não tenho nada para falar a respeito da prefeita Patrícia Evelyn. Já falei aqui, ela exigiu várias vezes que as autoridades policiais mantivessem Ayrton Siben, Andréa e todos os seus braços direitos fora da cidade. Ela fez essa exigência por 2 vezes, porém, no entanto, todavia, por conta das 2 autoridades máximas aí do país, que já mandam de cima para baixo, consequentemente o governador, ela não teve mais poder e nem mais força, né, que eles aí para bater de frente com eles, e teve que acabar aí presenciando, né, teve aí que presenciar, enfim, todas essas palhaçadas aí, né, dentro da cidade. Mas eu fiquei sabendo que por 2 vezes ela exigiu que as autoridades policiais da cidade mantivessem essas pessoas fora de lá, para que elas não ficassem lá dentro cometendo os crimes delas lá, né, usando eu aí como desculpa, né, para isso aí, prejudicando não só pessoas de dentro da cidade, né, mas prejudicando aí também a cidade aí, né, como um todo. E, infelizmente, o pedido dela não foi acatado, porque ela não pôde mais que as 2 autoridades máximas aí do país e que o governador, enfim, que é uma questão de ordem em forma de pirâmide que vem de cima para baixo. Bom, outra coisa que eu gostaria de falar aqui, que possivelmente Ayrton Siben e Andréa Martins Lameirão Mateus levaram várias pessoas, cidadãos e cidadãs da cidade de Xambioá a óbito, né, usando esse mesmo método aí que eles sempre se utilizaram aí para cometer, né, seus crimes. Eu não tenho certeza, mas é uma possibilidade. Enfim, durante os dias em que eu estive lá, enfim, estava acontecendo, enfim, muitas pessoas indo a óbito, né, dentro da cidade. É uma coisa que eu não tenho como provar, mas eu tenho como provar as que da minha família, né, enfim. Eu falei que eu vou produzir um artigo, né, falando aí como essas pessoas levaram essas 2 pessoas da minha família a óbito e deixaram uma delas em estado irreversível de saúde. Então, a minha desconfiança é que fizeram isso na cidade de Xambioá também, com bastante pessoas, né, de lá de dentro, levando elas a óbito, e aí depois roubando economias aí do banco, né, e a pessoa aí na figura de Elisa Bosch de Alcântara Alencar, juntamente com seu esposo, ficando a cargo aí de fazer o roubo aí do benefício, né, dessas pessoas aí na Previdência.
Outra coisa que eu fiquei sabendo que estavam fazendo, ficaram com muita raiva da prefeita Patrícia Evelyn dentro da cidade e estavam programando para fazer o roubo dos funcionários do município para deixar a prefeita, né, como aí a pessoa culpada, a pessoa ladrona aí de não pagar os funcionários do município. Ela ficou sabendo antes que o plano chegasse aí a tempo, né, a ser executado, e enfim, as pessoas tiveram que desfazer lá, tiveram que fazer uma série de coisas lá, enfim, que estavam fazendo aí em conluio, né, com o pessoal da tecnologia. Participação direta aí dos braços direitos, até Isaías Borges dentro da cidade, fazendo isso com o pessoal que presta serviço tecnológico criminoso para eles. E aí a prefeita descobriu um pouco antes, né, e deu tempo aí dela tomar as medidas aí cabíveis e necessárias para evitar que essas pessoas roubassem o dinheiro aí dos funcionários municipais e deixasse ela como culpada ou como ladrona, né, da história. Enfim, outra coisa que aconteceu dentro da cidade, né, fora a compra também de outras pessoas aí aleatórias, em que esse ex-namorado meu chamado Júnior, sobrinho de Rosilene Muniz, que eu já falei, uma moradora também de Xambioá, foi pago, né, para ir até a cidade de Xambioá e comprar algumas pessoas aí, juntamente com Isaías Borges, a mando dos principais acusados, né, enfim, para me prejudicar dentro da cidade e também para prejudicar de modo indireto e direto a prefeita, que não estava aceitando de jeito nenhum a conduta criminosa dessas pessoas lá, mas que por uma questão de hierarquia, de cargo político, né, não teve mais força que os dois presidentes, o que está no poder e o que saiu, e muito menos que o governador, para fazer com que as autoridades policiais, enfim, apenas fizesse o trabalho delas. Enfim. Bom, o que mais eu tenho para falar aqui a respeito da minha estadia na cidade de Xambioá? Bom, e ficou bem claro para mim, né? Eu vou finalizar aqui falando já do próximo vídeo que eu vou gravar, que fala da conduta da autoridade policial da cidade no dia em que eu estive lá, a fim de registrar o boletim de ocorrência, né, pela conduta da pessoa que acessou o meu computador na minha ausência de modo convencional mesmo e direto, físico, não através de invasão à distância, mas mexendo mesmo, para sabotar o meu trabalho. Tentei registrar também por ameaça, pelas ameaças de Ayrton Sibem, que estava colocando Isaías Borges de Souza para se conectar ao celular da minha filha e aliciá-la para eles, enfim, para que ele aí cumprisse o que ele estava prometendo, né, a meu respeito aí em forma de ameaça contra adolescentes e crianças da minha família. Ele fez isso, colocou Isaías Borges para fazer isso, mas como eu já falei, por conta de uma questão política, nada vai acontecer com essas pessoas. E aí foi uma tentativa em vão, eu fui na delegacia, né, e enfim, tive todos os meus pedidos de denúncia rejeitados pela autoridade policial, né, que estava lá. Inclusive eu vou disponibilizar na gravação do vídeo a fala tanto do escrivão que me atendeu no dia que eu fui falar a respeito do caso, como da autoridade policial, né, a forma como ela falou comigo, a forma como ela me tratou, enfim. Eu vou disponibilizar o áudio que eu gravei essa autoridade policial falando comigo e o escrivão também, para que, enfim, ficasse provado que realmente o que eu estou falando a respeito das autoridades policiais do Brasil, que estão recebendo ordens diretas dessas duas autoridades máximas, enfim, de alguns governadores, né, enfim, é verdade. Bom, e assim eu termino, né, mais um vídeo aqui. Eu gostaria de agradecer, apesar de todos os pesares,
a autoridade de Xambioá, Tocantins, a prefeita Patrícia Evelyn. Patrícia, gostaria de mandar um recado para você. Eu sei que a culpa não foi sua, eu sei que foi uma questão de hierarquia, de cargo político, que infelizmente, né, no nosso país, enfim, como que eu posso dizer? Autoridades que eram para atuar de modo independente, né, contra criminosos aí, contra todo tipo aí de crime, de conduta criminosa, acabam tendo que se submeter à ordem aí, enfim, de autoridades políticas, e por isso que a corrupção no nosso país, ela não acaba, ela se perpetua, não é? Então, assim, o que eu tenho para falar, né, a respeito é isso. Gostaria de agradecer pelas 2 vezes, mesmo aí não tendo êxito, não tendo sucesso aí no que você fez, que foi exigir, né, que essas pessoas, né, você exigiu várias vezes, não só para a PM, né, mas para a civil também, que mantivesse essas pessoas fora de lá, mas enfim, a ordem já estava dada, né, para elas, né, enfim, e você não pôde fazer nada, mas mesmo assim, eu agradeço, né, a sua conduta, e sei que você não teve, enfim, como fazer nada por conta das 2 autoridades máximas, né, e da outra do governo do estado, enfim, que por conta de uma hierarquia aí de cargo, né, não permitiu, enfim, que você tivesse, né, uma conduta mais limpa, né, que a deles. Então é isso, meu muito obrigada. Mesmo assim, não sei, né, se um dia ainda vou voltar no município de Xambioá, né, porque eu fui impedida de trabalhar, de dar continuidade ao projeto que eu tinha lá dentro da cidade. Eu estava com o projeto de terminar não só o livro da ponte que eu estava produzindo, mas também outro artigo que falava aí a respeito da longevidade aí das pessoas dentro do município de Xambioá. Então, é isso. Eu gostaria de agradecer mais uma vez também a todos os cidadãos e cidadãs xambioaenses, né, que se disponibilizaram a me receber, a fazer entrevistas comigo, né, e a todas as pessoas também que me conhecem, né, dentro da cidade, desde a época que eu era criança, né, até, enfim, essa fase agora não muito agradável, mas que, enfim, eu espero que em breve, quando Deus operar um milagre em minha vida, eu sair do Brasil, eu não morrer aqui dentro, né, por conta dessas pessoas, enfim, eu vou ter a oportunidade de em outro país, né, exercer todos os direitos que foram cerceados aqui dentro do Brasil, né, que é trabalhar, estudar, né, e sobreviver aí de uma forma bem diferente aí do que essas pessoas fazem. Então é isso. Esse foi mais um vídeo do canal Arquivo Morto Brasil. Meu muito obrigado a todos e aguardem os próximos vídeos dessa playlist que vai falar de mais um dos negócios criminosos aí, dos principais acusados, que é o roubo de trabalho, e projetos de pesquisa, ideias, né, propriedade intelectual, entre outras coisas. Muito obrigado, aguardem o próximo vídeo.